Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que eu os acolho para esse novo programa da Redenção, porque nesse programa nós estamos acompanhando o Santo Afonso, nos apresentando quase que eu diria um código de espiritualidade, um manual de espiritualidade, que está principalmente no livro A Prática do Amor a Jesus Cristo. E Santo Afonso apresenta em primeiro lugar, como fundamento da nossa espiritualidade, o amor de Deus por nós e o amor que nós devemos ter para Deus, e é claro, em Jesus Cristo. Mas Santo Afonso depois vai utilizar o texto da carta aos Coríntios para especificar como deve ser o nosso amor a Jesus Cristo, quais os aspectos e as dimensões que nós devemos nos preocupar em amar Jesus Cristo. E hoje, sem dúvida, é um tema muito importante, mas muito importante para a nossa vida. Vamos fazer o nosso programa com alegria? Todos nós nos reunimos presentes e nós temos também a presença da Vanessa, que hoje, com toda a sua capacidade, vai nos ajudar a aprofundar esse tema. Amém, Padre. Nossa, e é muito bom, realmente, como o Padre disse, viu, gente? É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês semanalmente, refletindo nessas palavras de Santo Afonso. Eu tenho certeza que Santo Afonso vai hoje mostrar muitas áreas da nossa vida que a gente precisa melhorar, sabe por quê? Olha o tema de hoje. Quem ama Jesus Cristo não se orgulha de suas qualidades. O amor não se incha de orgulho. Ah, Padre Everson, quando a gente fala de orgulho, a gente sabe que nós precisamos, tem sempre o que melhorar, né, Padre? E por isso nós precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo, não apenas para o nosso programa, mas para toda a nossa vida, mas principalmente para o nosso programa. Venha, Espírito Santo. Dom de Deus Altíssimo, o fogo, a luz, o amor. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. E a meditação de hoje está em Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 13. Muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Na verdade, já vos tinhais lembrado, mas não tinhais ocasião de manifestá-la. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui na palavra de Deus, Padre Everson, nós vemos, a realidade de saber viver no que falta, no que sobra. E é bem a realidade do orgulho e da humildade, essa complexidade que a gente vive entre orgulho e humildade dentro de nós. E que frase maravilhosa que São Paulo deixa para nós, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. São Paulo não diz: eu tudo posso com as minhas capacidades, como eu sou. Não, tudo posso porque eu dependo de Deus. E o tema de hoje faz um convite muito sério para nós, o orgulho, porque o orgulho nos coloca numa situação
terrível. Eu tiro Deus do lugar e me coloco no lugar de Deus. Eu me basto. E a humildade vai fazer com que nós justamente nos coloquemos nessa situação. Sem Deus, nada posso. E como São Paulo diz, com Deus, tudo posso. Mas para isso, eu tenho que assumir a minha limitação, a minha fraqueza. E São Paulo tem uma frase muito interessante. Uma certa vez ele disse que o orgulhoso, ele nada é, mas quando ele é humilde, ele é tudo porque tem Deus. Deus é tudo na vida dele, mas o orgulhoso, ele nada é porque ele não tem a presença de Deus. E, aliás, Santo Afonso, em outro lugar, ele vai dizer uma coisa, uma comparação assim, muito, muito bonita para nós, que o orgulhoso é como um balão. Balão, né? Nós antigamente chamávamos papo de anjo, cheio, grandioso. Mas o que tem dentro do balão? Basta uma agulha chegar, o balão se estoura, se esvazia, não é nada. Então, o orgulhoso, ele se incha sem ter estrutura física, moral, intelectual. O orgulhoso, ele se julga muito mais do que na verdade é. E hoje a nossa cultura, a nossa sociedade, Padre Emerson, ela nos ensina a realidade de que nós precisamos ser melhores que os outros. Mas a gente sabe que as palavras do Evangelho nos mostram outro caminho. Nos mostram um caminho que tudo que a gente consegue na nossa vida não é mérito nosso, mas é mérito de Deus. Ele que nos deu a vida, é Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita. Eu não poderia estar falando aqui se Deus não houvesse me capacitado. Então eu não estou aqui por mim mesma, eu estou por Deus, para ser canal da graça de Deus, poder falar as palavras, né, que Deus deixou na Sagrada Escritura, de poder transmitir um pouquinho daquilo que eu li e entendi de Santo Afonso. Tudo é capacidade de Deus, nada somos nós. Mas essa é uma atitude de humildade. Eu dependo, eu preciso, eu não sou nada sem Deus. E é interessante que Santo Afonso coloca uma dimensão muito importante para nós pensarmos que nós estamos sempre com duas tentações: a presunção e a desconfiança. A tentação da presunção é essa tentação que eu vou me julgar mais do que eu sou. Eu sou o tal, eu sou o inteligente, eu sou o capaz, né? Mas, de outro lado, a tentação da desconfiança. Eu desconfio que Deus, na sua bondade, vai me ajudar. E o pior, que eu desconfio que eu preciso de Deus. É terrível essa tentação da presunção e da desconfiança, porque nós nos colocamos numa situação de total incapacidade de crescer espiritualmente na vida. Padre, quando a gente medita sobre o orgulho e a humildade, a gente pensa no que na prática, né? É a humildade para cada um de nós. A humildade é não querer ser visto, reconhecido pelas pessoas, nem querer, mas assim, não necessitar ser visto ou querido pelas pessoas, pelo seu trabalho, pela família que você tem, ou como você leva a sua vida dentro da igreja, né, seguindo os mandamentos de Deus. A humildade, ela é uma terra que alimenta as outras virtudes todas. Por isso que nós precisamos tanto cultivar essa virtude em nós. Sem dúvida. E Santo Afonso tem outro conceito, quando ele está refletindo sobre esse tema, ele diz: não basta ser humilde e não ter grande conceito de si. É interessante isso, não basta, porque quem de fato é humilde não quer que os outros o julguem melhor do que é, nem se importa se alguém o despreza. Quer dizer, não basta a gente pensar que é humilde, mas o importante é eu ter consciência da minha capacidade, dos dons que Deus me deu. Deus me dá o dom
da vida, me dá o dom da graça, me dá as minhas capacidades intelectuais, morais, físicas, quer dizer, tudo que eu tenho vem de Deus. Isso é ser humilde, mas não basta eu ficar reconhecendo e não colocar em prática os dons de Deus, porque eu estaria sendo usurpador do poder de Deus, porque Ele me deu a capacidade para que eu pudesse humildemente. E a gente vê, então, em Santo Afonso, a capacidade de trabalho, a capacidade de escrever, a capacidade de pintar, de fazer música. Quer dizer, ele era profundamente humilde, mas profundamente trabalhador. Ele exercia todo o potencial, ele estava consciente do potencial espiritual, moral, intelectual que ele tinha. Isso é ser humilde. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse dia do nosso programa, vamos reconhecer com humildade todas as qualidades que nós temos, mas tudo vem de Deus e tudo deve nos levar para Deus. E seria maravilhoso também se a gente tivesse a oportunidade de, sabe aquelas situações em que a gente se sente ofendido porque alguém esqueceu da gente, esqueceu o aniversário, esqueceu de ligar, de perguntar como está, muitas vezes não tratou com a delicadeza que eu queria, oferecer essas situações que nós temos. Falar, Jesus, o Senhor sofreu tanto por mim, por amor, se entregou na cruz pela minha salvação. Eu ofereço esse sofrimento, que se a gente comparar é um sofrimento pequeno, mas que às vezes dói dentro do nosso coração. Oferecer a Deus e falar, eu lhe ofereço como retribuição de todo o meu amor. E Santo Afonso, Vanessa, só lembra quando a gente contempla o desprezo que Jesus teve, os desprezos que podem acontecer na nossa vida não vão nos afetar. A hora que eu vejo Jesus esbofeteado, Jesus cuspido, Jesus coroado de espinhos, o que é isso com o que me acontece? Lá em Belo Horizonte, nós vamos encontrar um jovem bispo redentorista, Dom Vicente de Paula Ferreira. Eu vou dizer uma palavra a ele hoje. Dom Vicente, nós estamos com saudades do Senhor. Por favor, transmita para nós um pensamento para o nosso programa A Redenção. A Redenção em Santo Afonso, eu convido você para a gente dialogar um pouquinho sobre a experiência pessoal que Santo Afonso faz, que é de transformação, que é de êxodo na sua própria vida. Tanto amou Deus o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar. Esse tanto de amor está como eixo central, fundamental, para refletir o tema da salvação em Santo Afonso. E ele começa fazendo essa experiência a partir da sua própria vida, num contexto ali do século das luzes, quando existia uma corrente muito forte chamada jansenista que pregava o medo. Poucas pessoas se salvariam. E Santo Afonso consegue fazer uma experiência de Deus que o leva a essa contemplação em sua própria vida do infinito amor de Deus, e a partir daí então ele começa a colocar o amor na centralidade da sua espiritualidade. Um êxodo tão profundo que o faz sair do centro de Nápoles. Era uma pessoa brilhante, escritor, poeta, músico, advogado, e ele então deixa essa carreira, essa vida dele, para fazendo uma travessia até Escala para poder evangelizar os mais pobres, para poder viver uma vida simples evangelizando os pobres. Então esse primeiro ponto da redenção, uma pessoa, um santo profundamente transformado num processo de conversão por esse amor. Depois ele vai dizer assim,
Como pode alguém olhar para a cruz de Jesus e sentir medo? Nós temos que sentir confiança, porque esse amor nos alcança. Uma pergunta que nós fazemos, então, para os nossos dias, para você: vivemos um tempo de muitas feridas, também de muitos medos, de muitas questões por conta não só da pandemia, mas por conta de tantos outros desafios. Como fazer um caminho de experiência do amor de Deus que vai nos conduzindo nessa vida? E também como ser solidários às feridas do nosso tempo, dos nossos irmãos de hoje. Deixo essa questão para você rezar, pensando na redenção em Santo Afonso. Dom Vicente, mais uma vez eu quero me dirigir agora à palavra, depois que o senhor disse para nós um pensamento. Muito obrigado, mas eu tenho outra palavra. O nosso programa continua e nós precisamos do senhor outras vezes. Obrigado, Dom Vicente. E a meditação de hoje é: Maria é para os pecadores uma segura esperança. Ó pecador, não percas a confiança, mas recorre a Maria em todas as necessidades. Chama-a em teu socorro, pois a encontrarás sempre pronta para te valer, porque é vontade de Deus que ela nos valha em todos os nossos apuros. Tem essa mãe de misericórdia muito vivo desejo de salvar os pobres pecadores. Por isso, vai pessoalmente em busca deles para ajudar e sabe como reconciliar com Deus se a elas recorrem. E olha que maravilhoso, Padre Everson, Maria vai pessoalmente em busca dos pecadores para fazer a reconciliação com seu filho Jesus. E Vanessa, sem dúvida alguma, Nossa Senhora, ela ouve o clamor que brota da nossa alma. Sempre que nós rezamos Ave Maria, não nos esqueçamos, Ave Maria é uma oração linda. A primeira parte, saudação do anjo, saudação da sua prima Isabel, mas a segunda parte, um pedido. E qual é o pedido que nós fazemos? Rogai por nós, pecadores, agora. Sim, nós pedimos a Nossa Senhora que rogue, que nos ajude a nos livrar do pecado em nossa vida, mas principalmente, ó Mãe, rogai por nós na hora suprema da nossa vida, na hora em que passamos para a eternidade. Rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. É muito interessante nós olharmos alguns aspectos da vida de Santo Afonso. E Santo Afonso, um grande pregador, mas ele era muito preocupado que os padres, porque infelizmente, principalmente naquela época, não tinham uma maior preparação teológica. E muitos padres, ele mesmo fala que ele ficava às vezes horrorizados pela incapacidade dos padres, de alguns padres, em falar das coisas de Deus. Então a grande preocupação dele, que os pregadores fossem preparados. E por isso ele escreve alguns livros dirigidos especialmente para os padres. Escreve um livro que é celebérrimo, a Selva. Ele dirige aos padres, pedindo para que os padres se preparem a homilia e preparem principalmente a homilia de joelhos, rezando. Mas outra preocupação de Santo Afonso, que ele, como religioso, né, era com as pessoas consagradas.
E ele sabia que muitos padres que não entendiam a vida religiosa e não davam um bom acompanhamento, principalmente para as irmãs. E, infelizmente, nós víamos naquela época muitas irmãs enclausuradas que eram verdadeiramente abandonadas espiritualmente, abandonadas porque não tinham padres preparados. E por isso Santo Afonso se preocupa e sofre muito com as irmãs que não tinham padres na sua congregação, mas não recebiam o apoio dos seus padres nas suas paróquias. Quem ama a Deus é humilde, não se incha ao perceber em si alguma qualidade. Sabe que tudo quanto tem é dom de Deus, sendo seu apenas o nada e o pecado. Vendo os favores que Deus lhe faz, mais percebe sua pequenez, vendo-se tão amado por Deus e tão pouco merecedor desse amor. Não podemos pensar que Deus nos favorece por causa de méritos nossos. Favorece para dar remédio à nossa fraqueza. E como é maravilhoso, né, a gente meditar essas palavras de Santo Afonso e trazer hoje também para a nossa realidade. Se a gente medita o Cristo crucificado, que passou tudo, né? O seu sofrimento, a sua angústia, a sua crucificação, a sua morte de cruz por cada um de nós, cada dia mais seremos humildes. E dói, Padre, dói reconhecermos que existe orgulho na gente. Quando a gente percebe que se sentiu ofendido pelo outro, não se sentiu reconhecido, dói também. Aí a situação ali de nos apresentarmos a Deus e nos reconciliarmos, pedimos perdão. E dói também, Vanessa, quando eu tomo consciência de que muitas vezes eu julgo Deus obrigado a me ajudar. E Santo Afonso tem uma frase muito bonita quando ele diz: não podemos pensar que Deus nos favorece por causa de méritos nossos. Favorece para dar remédio à nossa fraqueza. Favorece para dar o perdão. Favorece para dar força para correspondermos à sua vida divina em nós. Aí, isso é atitude de humildade. Eu deixo tudo para Deus, acolho a bondade de Deus e me alegro de Deus agir em mim. Então vamos rezar pedindo essa graça, né, a Jesus. Palavra de Deus encarnada, pelos méritos de vossa humildade, livrai-me da soberba e dai-me participar de vossa santa humildade. Senhor, pelo desprezo que sofrestes em vossa paixão, dai-me a graça de viver e morrer na humildade, pois que humilhado vivestes e morrestes por mim. Por vosso amor estou pronto a ser desprezado e abandonado por todos, mas sem vós nada posso. Dai-me o desejo de vos agradar, fazei que vos ame ardentemente. Dai-me a paz no sofrimento, a resignação em todas as adversidades. E tudo espero de vós, Maria, minha rainha e minha mãe, que sois o refúgio dos pecadores. Amém. Encerrando assim, Padre, o programa de hoje na esperança do próximo, mas com o coração sempre alegre. Mas encerramos o nosso programa numa atitude de muita humildade. Eu acho que nesse caminhar espiritual que fazemos no programa Redenção, hoje nós vamos levar um pensamento muito importante. Eu preciso deixar Deus como Deus da minha vida. Eu não quero ocupar o lugar de Deus. E por isso que eu peço agora a bênção de Deus, por intercessão daquela mulher humilde que se colocou, seja feita em mim, não a minha vontade, mas a vossa, ó Pai. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Uma maravilhosa semana para o Senhor e para você também que nos acompanhou. Até semana que vem. A Vanessa desejou uma boa semana e eu desejo um bom próximo programa. Se é que posso dizer. Olha, que Deus abençoe a todos nós, que vivamos na alegria, porque Deus nos ama, apesar das nossas fraquezas, das nossas misérias. Fiquem com Deus.